Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento, né? Então, hoje a gente vai falar de uma questão muito importante sobre: dá para pagar as contas com um salário mínimo aqui em Portugal? Muita informação importante. Vou dar para vocês uma pincelada aí sobre os descontos do salário mínimo, sobre como é o salário mínimo anual aqui em Portugal. E depois vamos falar sobre as contas aqui em Portugal, porque não tem jeito, né? O boleto não para de chegar. Então fica comigo no vídeo até o final, que tem muita informação importante. De antemão, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Não custa nada, é muito importante para mim, para o YouTube entender que o meu conteúdo é bom e continuar entregando os meus vídeos. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp aí. Pode ser que alguém tenha interesse aí nesse tema, então você também está ajudando aí pessoas, fazendo bem, a corrente do bem se espalhando cada vez mais. Isso é maravilhoso, né? Eu adoro. Então é isso, gente. Vamos então falar sobre pagar as contas com um salário mínimo em Portugal. Vamos começar aí falando do salário mínimo, do valor do salário mínimo aqui em Portugal. Você sabe quanto é o salário mínimo aqui em Portugal? Pois bem, o salário mínimo agora, ele tá a 760 euros, isso mesmo. 760 euros é o valor bruto, né? Do salário mínimo. Por que eu digo valor bruto? Porque você ainda tem os descontos em cima desse valor que eu vou conversar com vocês logo, logo. E é importante a gente saber, né? E como é que é? Outra questão aí que as pessoas me perguntam muito é em relação ao 13º salário, né? Porque a gente que vem do Brasil, a gente está acostumado aí em ter 13 salários anualmente, né? Então eu já falo para você que a notícia é boa e já eu explico. Aqui em Portugal, anualmente são 14 salários mínimos, tá? Eu já explico para vocês, porque o patrão, ele tem aí duas maneiras de fazer esse pagamento, né? É direito por lei, e eu vou explicar isso para vocês de antemão. E vamos ver se esses 760 euros, se eles bastam para a gente viver aqui em Portugal, né? A gente tem que colocar aí várias situações. Viver sozinho, viver 2 pessoas, 3 pessoas, quantas pessoas, né? Então isso tudo a gente tem que ver. E é claro que eu vou falar um pouquinho por alto aqui, mas a gente é que sabe se gosta de comer caviar todo dia, se gosta de morar numa cobertura de luxo. Então é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas a gente vai fazer uma média aí pela lógica, pelo normal, nem muito nem pouco, para se ter uma vida digna, né? Dignidade é uma palavra tão bonita e muitas pessoas, às vezes no Brasil, não estão conseguindo ter essa vida digna, não estão conseguindo manter, né, o seu padrão de vida, e aí estão vendo como opção imigrar para Portugal. Aproveitando aí para falar que eu tenho um curso totalmente online, maravilhoso, mais de 28 aulas, com todo o passo a passo, com a palavra de ordem, que é o planejamento. Vou deixar o link aqui para facilitar. Dá uma olhadinha, precinho maravilhoso. Pode dividir no cartão, tá certo? Muito importante, porque lá eu entrego para vocês tudo que eu passei, todas as dicas, para você não passar as mesmas dificuldades que eu tive em relação à documentação, em relação à moradia, em relação a tudo que você pensar e que você vai precisar aqui em Portugal. Então, realmente fiz com muito carinho, o curso está muito completo, vale a pena o investimento, tá certo? Investimento em você, investimento no seu conhecimento, nunca é dinheiro jogado fora, tá certo? Então vamos começar aí falando. Viviane, você falou 14 salários mínimos. É isso mesmo, gente. Anualmente a gente recebe aqui em Portugal 14 salários, sendo ele chamado de subsídio férias e de subsídio Natal. Então, 13º equivale o quê? Ao subsídio Natal. E o subsídio férias é um salário a mais que você ganha, além do salário do mês que você vai estar de férias. Então, é um pouco diferente aí do Brasil.
Quando eu falei aí que o empregador, né, o patrão, ele pode pagar de duas maneiras, porque tem empresas que pegam esses 2 salários a mais, né, e eles dividem nos 12 meses do ano. Então, eles pegam duodécimos, se eu não me engano, que eles falam, e eles pegam esses 2 salários a mais e divide ao longo dos 12 meses. Então, ao invés de você receber aí o valor de 760 euros, você recebe um pouco mais, né, porque já está dividido ao longo do ano esses 2 subsídios aí que você tem direito. E tem empresas que não, que lhe pagam o subsídio de férias no mês que você tirar férias e o subsídio do Natal no mês de dezembro, tá certo? As duas maneiras estão corretas, não existe aí a maneira errada, tá bom? Então é importante a gente saber aí os nossos direitos, né? Quando eu falei para você lá no início do vídeo que eram 760 euros bruto, por quê? Porque você ainda tem o desconto, tá certo? Para vocês terem uma noção, a Segurança Social, que é o desconto obrigatório, é o nosso INSS aí no Brasil, né? Você tem o desconto aí da Segurança Social no valor de 11% em cima do valor aí do salário mínimo, que esse valor gera em torno aí de 84 euros, 86 euros, não tô com máquina aqui para fazer exatos, mas é mais ou menos aí esse valor, tá certo? Que é descontado do seu salário. 11% somos nós que descontamos do nosso salário e os outros 23%, se eu não me engano, aí é o patrão que paga, são os encargos dele pelo empregado. A gente não precisa atentar esse mérito, porque aí já não é com a gente, tá certo? Tem o subsídio à alimentação, que o valor que não é tarifado para desconto na Segurança Social, se eu não me engano, é o valor de 4,77 euros ao dia, que é o valor aí que a maioria das empresas pagam, pode ser pago em dinheiro ou pode ser pago em cartão. Em cartão, se eu não me engano, é um pouco mais, e em dinheiro, para não ser taxado, é 4,77 euros, tá certo? Então, mais ou menos aí você fica aí com a noção do salário. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre se dá para viver, né? Já que foi o tema aí do vídeo, o tema que te trouxe até aqui comigo. Gratidão já é a palavra de ordem para você, por você estar aqui comigo no meu canal. Fico muito feliz, viu? Então, gente, olha, 760 euros, né? Falamos o salário. Quando a gente pensa em imigrar para Portugal sozinho, eu até posso fazer um esforço e falar para você que dá para viver com salário. Claro que dá, é muito abrangente, né? Claro que depende de tanta coisa, mas assim, tenta se viver. Agora, a partir do momento que você fala 2 pessoas ou 3, e aí vai piorando cada vez mais, para se viver com um salário mínimo, aí já fica complicado, uma pessoa só trabalhando. Por quê? Se você pagar o arrendamento, é claro, eu estou partindo do princípio que você paga o aluguel, e aí quando eu penso em uma pessoa, de repente até o casal também, se é possível, é não alugar o apartamento inteiro, aluga um quarto no primeiro momento, como um só está trabalhando, de repente o outro vai mais para frente procurar emprego. Por que eu acho tão melhor o quarto, né? Arrendar um quarto ao invés de arrendar um apartamento inteiro. Porque quando você aluga o apartamento inteiro, você tenha acrescido já ao aluguel, que é mais caro do que já de um quarto, você tem a luz, a água, a internet. Então, assim, cada vez aumenta mais. E a partir do momento que a gente fala de um quarto, mesmo que seja numa localização mais central, num primeiro momento, que de repente você ainda não comprou aí o seu carrinho, não fez um investimento, não posso deixar de falar de carro sem indicar a minha parceria com o Magal. Vou deixar o Instagram dele aqui, @Magal em Portugal. Fala que foi a Vivi que indicou que você vai ter desconto, você vai ter tanque cheio, vai ter brinde maravilhoso, brasileiro, de confiança. Se você já tiver com o título de residência, já tiver legal aqui, ele faz o financiamento para você com uma pequena entrada ou sem entrada. Ele sempre tem o carro ideal. Então fica a dica aí, Magal em Portugal. Diz que a Vivi indicou que você vai ser super bem tratado, tá? Então, voltando ao nosso assunto, de repente, num primeiro momento que você chegou, você ainda não fez investimento de um carro, então você quer alugar um quarto, né? Num local que seja melhor, para ficar de mais fácil acesso, que tenha mais transporte público, de repente. Aí, de repente, o valor do quarto, ele é um pouquinho até maior, né? Mais caro do que quando a gente pensa nos lugares mais distantes. Mas mesmo assim, quando você aluga o quarto, 90% das vezes, já está incluído o quê? Já está incluído
a luz, já está incluída a água, muitas vezes já tem a internet. Então, assim, gente, a gente pode pensar aí nos 350 euros do aluguel de um quarto, mais ou menos esse valor aí, nem mais nem menos. Então, o que que acontece? Dá até para se pensar, deixa eu puxar aqui o negócio do quebra-luz para frente, que eu acho que a imagem vai ficar melhor para vocês. Desculpa, mas tá um dia louco, tá chuva e sol, então eu tive que gravar esse vídeo para vocês aqui dentro do carro. Nem pude mostrar a bela vista aqui da cidade onde eu moro, de Felgueiras, porque realmente tá uma chuvinha complicada. Então, gente, quando você aluga o quarto, você já tem esses valores embutidos. Então, fica sobrando, além disso, né, de boletos, né, a parte para você pagar, a conta do telemóvel que você tem, é o celular, né, aqui em Portugal, que você tem que ter um telemóvel, até para procura de emprego, até para se comunicar com as pessoas. Eu, a meu ver, vejo imprescindível aí um telemóvel. Você coloca aí o quê? 15 euros por mês, no mínimo, né, mensal, o valor aí da conta do telemóvel para você poder ter uma internet, para você no WhatsApp falar de repente com a sua família que ficou no Brasil. Então, mas a luz, a água, o gás, essas coisas que pesam no quarto já está incluído no valor, o que facilita bastante no primeiro momento. Então, assim, gente, mais uma vez, como eu digo para vocês sempre, a palavra é o planejamento. Não é impossível, não, mas tem que ver direitinho, colocar na ponta do lápis, colocar no caderninho, para você ver quais são os seus custos fixos. Vai ter o transporte, dependendo do local que você alugou esse quarto, para vocês terem noção, aqui no Porto ou também em Lisboa, você tem o passe do metrô, né, do metro, que ele é mensal, do comboio, para você ter noção que aí as passagens são ilimitadas dentro daquela área ali. Você pode pegar quantas vezes precisar, você pode ir e voltar do emprego, pode pegar também no final de semana. Você coloca aí 50 euros, que é 40 e poucos euros o valor do passe quando ele é mensal. Então você tem 50 euros aí do transporte. Então, assim, mais ou menos esses valores a gente tem que colocar na ponta do lápis, porque são gastos aí do dia a dia e que a gente tem que constar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, e até o próximo vídeo.